Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente conversa sobre o universo pet, essa relação que pode ser benéfica, mas também pode trazer prejuízos aos animais se a gente não observar com muito cuidado como é que a gente está tratando eles. E para isso, a gente recebe aqui o adestrador e consultor em comportamento canino, Marcos Milani, e a psicóloga Laís Bandeira. Laís, a gente falou um pouquinho nesse nosso primeiro bloco, o Marcos trouxe isso muito bem pontuado, de que a gente precisa estar sempre atento ao comportamento do animal. Né? Em que momentos você considera que o animal pode fazer diferença nessa relação em uma pessoa que está passando por um processo de depressão, que tem algum tipo de dificuldade, ou que se sente muito sozinho, como você colocou, né? Como que se dá essa relação para que esse quadro não evolua para algo que seja mais grave? É importante a gente lembrar que o animal ele não é o responsável pelo tratamento dessa pessoa. Ele vai ser o quê? Um auxílio, a cerejinha do bolo, né? Ajuda como? É como se eles fossem, às vezes, mediador entre as pessoas e entre a própria pessoa e ela mesma. Como eu disse, às vezes a pessoa tem dificuldade de verbalizar as emoções, ela tem dificuldade de aproximação de outras pessoas, seja porque, né, por diversos traumas da vida, sofreu abuso, sofreu algum tipo de, sei lá, alguma situação difícil com as pessoas. E com o animal, ela sente confiança para fazer isso. Então, como esse animal ele pode ser útil? Ele faz, é como se ele tornasse o ambiente mais suave. É como se ele fizesse um pouco essa coisa do animal que sabe aquela coisa boa do animal? Isso quebra algumas barreiras, tanto dentro da pessoa, que permite com que ela manifeste afeto. Às vezes a pessoa não tem o costume de fazer isso, mas ela se sente confortável de manifestar afeto com aquele cachorro. Cria-se uma relação de confiança com o animal, né? Sim, existe uma troca afetiva muito boa. E eu não estou dizendo que o animal substitui humanos. As pessoas precisam buscar tratamento. É muito importante que as pessoas se relacionem, saiam um pouquinho, né? A gente fala da depressão, é difícil para a pessoa sair de casa, dependendo do grau, né? Mas ter ali um companheirinho com quem ela consegue fazer uma conexão é algo muito favorável, mas isso não vai curar, isso não vai substituir a ida a um psicólogo, acompanhamento com um psiquiatra, interação com a família, mas é como um parceiro a mais, sabe? Um parceiro a mais nesse tratamento. Mais uma ferramenta para lidar com a situação. Sim, né? é uma coisa que é como a cerejinha do bolo. Não dá para considerar e jogar toda essa carga em cima do cachorrinho, do pet, né? Mas ele contribui muito, porque é um bichinho puro, né? Ele dá afeto independente da classe social, independente, né? Se é novo, se é velho, se é rico, se é pobre. Às vezes você passa na rua, né? Vê lá um mendigo, que ninguém quer chegar perto dele, tá lá um cachorrinho dando afeto, né? Ali juntinho. Então perceba, esse amor que é compartilhado, ele às vezes tem assim até o poder de auxiliar na cura de algumas questões, né, na resolução de algumas questões. Então, mas ele não tem como a gente colocar como ele vai curar a depressão. Não, ele não vai curar a depressão, gente. Não, ele não vai ser o responsável pelo seu tratamento. Você que é o responsável por ele, não o contrário, né? Então é importante a gente lembrar disso. Marcos, nesse contexto de auxílio, como a Laís colocou pra gente, existem raças que são mais indicadas? Com certeza. Eu tenho um pouco de reserva para falar de raças, porque, como eu disse, cães têm as suas particularidades. Então, acaba sendo sempre uma questão de opinião. Então, assim, na minha opinião, né? Um cão de assistência, né? Existem algumas classificações, né? A gente tem os cães de assistência e temos os cães de suporte emocional. Então, um cão de suporte emocional, ele não é um cão de assistência, ok? Um cão de suporte emocional, ele não precisa ter treinamento nenhum, né? Um cão de assistência precisa saber fazer algumas coisas. Sendo assim, a gente costuma dar prioridade para aquelas raças que são mais amigáveis, né? E que são vistas pela sociedade como mais amigáveis. Isso é muito importante.
Então, se eu tenho síndrome do pânico, ok? E eu preciso que o meu cão viaje comigo no avião, né? É constatado, eu tenho síndrome do pânico e eu preciso que o meu avião ande comigo dentro da aeronave. Se eu entrar com o meu Golden lá dentro, a galera vai olhar, nossa, que cachorro lindo, né? Meu cunhado tem um desse. Se eu entro com um Rottweiler, com um Pitbull ou com um Doberman, a galera vai falar assim, cara, o que esse cachorro está fazendo aqui dentro? Tem suspeita de droga dentro do avião, alguma coisa assim. E cria um pânico, posso ser atacado, né? Então, geralmente se usa muito Golden e Labrador. Eles são vistos como os caras legais. Assim. Esses cães de assistência, e você disse dos cães de suporte emocional. Isso. Você pode explicar pra gente o que seria? Claro, vamos lá. Um cão de assistência é aquele cão que ele precisa desempenhar alguma atividade específica, né? Ele por exemplo, eu tenho uma pessoa, ela é cadeirante, e ela mora sozinha e ela precisa de um cão para ajudar ela a desempenhar algumas funções simples, por exemplo, pegar algo na gaveta, caiu minha bolsa, caiu meu celular, o cachorro ele é treinado para pegar, né? Desligar o interruptor, por exemplo, né? Então, esses são cães de assistência, são cães assistentes, são cães de serviço. Eles trabalham e eles são treinados para desempenhar determinadas funções para aquelas pessoas. Existem cães, por exemplo, que conseguem ajudar paraplégicos a subir na cama, por exemplo. Então, são cães que aprendem a puxar, ajuda a tirar roupa, a tirar meias, por exemplo. É bem bonitinho ver eles fazerem isso. Né? E os cães de suporte emocional, não. Ele está ali ele não precisa de treinamento específico. Não há um treinamento específico para aquele cão. No exemplo que eu dei, por exemplo, da pessoa que tem síndrome do pânico e vai viajar de avião, a simples presença daquele cachorro ali é o suficiente para deixá-la tranquila, para tornar a viagem dela possível e ela não ter um ataque de pânico durante o voo. Então é só um suporte mesmo. E qualquer cachorro pode ser. Qualquer cachorro de suporte pode ser, não. Qualquer cachorro que tem as características, né, pode ser um cão de suporte emocional. Obviamente não pode ser um cão agressivo, não sociável, né? Tem que ser um cachorro socializado, bonzinho, tranquilo, bem educado. E aí ele não precisa necessariamente passar por um adestrador para ser um cão de suporte emocional. Laís, em que momento a gente percebeu que podia estabelecer essas conexões com esses animais de forma a tirar um proveito positivo no que diz respeito a quadros de saúde, por exemplo? Né? Em que momento a gente percebeu que isso poderia ser terapêutico? Bom, eu não tenho um dado específico para te dar quando foi que os animais começaram a ser usados, entre aspas, né, aproveitados ali em tratamento, né? Mas se a gente for pensar como foi que os animais se aproximaram dos humanos, né? Esse vínculo e essa troca existe desde que o lobo virou cão próximo, né? A gente está falando de 40 mil anos. Né? Mas assim, e o que assim, é um ponto-chave no processo, né, de auxílio desses animais na interação com seres humanos, no tratamento, é o quê? É a troca afetiva. Isso que ele está falando do cão de apoio emocional, né? Essa troca afetiva é o que vem trazer, como se fosse um suporte emocional mesmo, para que a gente comece a experimentar emoções positivas. A troca que existe entre animais, ela é tão bacana porque ela produz dentro da gente, sabe, neurotransmissores que dão uma sensação gostosa, né? Como, por exemplo, a ocitocina, que é o que a mãe, por exemplo, sente quando, né, tem ali com a criança. É parecido, né? Então, é muito bom, é muito benéfico, né? E é muito bom também te ouvir sobre até que ponto isso não é sofrido por animalzinho, né? Mas por aí. Marcos, a gente falou sobre essa dependência que às vezes se estabelece, né? Sobre o cão ser enxergado como um ser humano, essa humanização. Isso se dá também pelo mercado que se instituiu observando essas relações, porque hoje a gente tem um nicho muito forte de mercado no que diz respeito ao universo pet. Então eu vou no pet, eu tenho várias roupinhas, eu tenho tratamentos de ofurô, eu tenho... que não deixa de ser uma humanização,
desse animal. Como que você enxerga isso? Tem um peso nessa relação de como eu me relaciono com o cachorro, essa oferta no mercado? Ah, tem, com certeza. O mercado, ele não inventa nada. Ele observa... E potencializa. Aqui, exatamente. Né? Ele observa ali as oportunidades e atende. Né? Então, obviamente, que quando isso é estimulado, né, as coisas tendem a ir por esse lado. É moda, né? Tem muita moda. E o mercado, ele tende a faturar com isso. Basta você ver a quantidade de coisas que já se fizeram. E alguns amigos meus falam assim, cara, o mercado está de um jeito que qualquer coisa que você inventar para cachorro hoje vai vender. Né? Porque a gente está atingindo um pico assim, do aquecimento do mercado. Né? E de fato, a gente observa coisas como tênis para cachorro. Quem já viu um cachorro andar de tênis? É uma judiaria, dá né? até dó quando você vê, né? Mas depois alguns cães se acostumam, vai. Mas coloca, você falou, é uma judiaria, não é? Colocar o tênis com no o pé cachorro. queimado, parece assim, né? Não tadinho. é, fica andando né? Tênis, enfim, loções para colocar, para deixar o pelo do cachorro. Aí você passa no cachorro, aquela loção que você adora e o cachorro sai espirrando igual um louco. Festas de aniversário, onde há muitas bexigas estourando, serpentinas explodindo e tal, e você vê o cachorro tá desesperado e tal. É a gente, mais uma vez, projetando no cão aquilo que a gente acha bonitinho e tal. E óbvio que o mercado vai se aproveitar disso. Então, eu não costumo culpar o mercado. Acho que o mercado faz o papel dele. Né? É minha responsabilidade dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, até que ponto elas têm que ir, né? Para que elas não sejam abduzidas pela moda, né? Pelo que o mercado tem para oferecer, que é muita coisa. Mas sabe, eu fico pensando também que às vezes essa oferta que o mercado faz também ajudou a influenciar nesse comportamento humano de desejar essas coisas. Porque perceba, antes o animal, como eu disse, na minha infância, o cachorro ficava lá no quintal. E tinha um outro caráter, né? Tudo bem que tinha esse Segurança relacionamento afetivo, mas tal, eu né? tinha um animal pensando na segurança da minha casa, vou viajar para não deixar sozinho, tem um cão ali para guardar. Se eu estivesse no interior, eu estaria desempregado. E aí eu fico pensando, cuidar do animal de um jeito que fique agradável ter a presença dele próxima de mim, ficou muito mais fácil que isso acontecesse depois que a gente encontrou alguns produtos, como por exemplo, ração de boa qualidade. Se meu cachorrinho fizer alguma coisa ali, não vai feder tanto como quando eles comiam comida. Né? Ração é uma coisa que antes era muito comum ver cachorro comendo comida. Hoje já é incomum. Nossa, você dá comida pro seu cachorro, que coisa horrível, né? Não existe isso mais. Agora tem uma versão de gente que está fazendo umas comidinhas para cachorro, né? Alimentação natural, mas isso ainda é bem recente. Então, antes, para você ter um animal sem carrapato, era a maior função para passar veneno na casa. Hoje em dia você põe lá um remedinho na boquinha dele, um biscoitinho, já pronto, acabou. Não tem pulga na casa, não tem carrapato na casa, né? Você tem a oferta de pet shops, então é fácil ter um animal limpinho perto de mim. Então eu acho que existe essa influência do mercado que oferta essas coisas para nós e a gente começa a desejar, nossa, que legal, tem isso, então daqui eu quero. Eu gosto mesmo desse bichinho, então eu vou consumir. Mas existe também a percepção do mercado que vê as pessoas desejando, né? Sim. Né? Tinder para cachorro. Você tá brincando? Esse eu não Eu conhecia. não tô brincando. Sério? Coisa? Esse Essa eu não sabia. conhecia, exato. E Laís, assim, porque a gente está dizendo, dá atenção para observar uma relação para que ela não se torne tóxica, né? O que está acontecendo com a gente que a gente não está conseguindo mais se relacionar tranquilamente nem com os animais, sabe? Por que eu projeto nesse animal todas essas coisas que o Marcos trouxe pra gente, né? Por que eu não consigo observar quando eu estou fazendo mal para esse animal? Boa pergunta.
que acontece? Questões emocionais e o adoecimento emocional, pela cultura que a gente tem, isso está mudando. Mas as pessoas não foram educadas a se perceberem emocionalmente. Existem indícios de que a pessoa começou a entrar num quadro, por exemplo, depressivo, só que custa para ela reconhecer que está com alguns sintomas, porque às vezes ela tem medo da reação das pessoas, ela tem, não quer parecer vulnerável emocionalmente. E aí o que começa a acontecer? Por exemplo, a depressão. Na depressão existe uma desconexão das pessoas com os outros na relação. Existe a tristeza que não passa, pensamentos ruins, pensamentos negativos, uma série de sintomas no corpo. Então, essa pessoa começa a ficar mais dentro da caverninha dela. É mais confortável para uma pessoa que está já no estado de adoecimento emocional ficar em casa e não sair para encontrar com as pessoas. Ai, não, já não tenho, não quero mexer com isso. Eu vou ficar aqui com o meu animalzinho que não fala, que não enche o saco, ele só está aqui trocando carinho comigo, e eu tô aqui, Mas por que isso acontece? As pessoas estão adoecendo, Quando a gente olha registros, até de suicídio, de uma série de coisas, você vê que existe o aumento de pessoas com ansiedade, com depressão, com transtorno de pânico, por uma série de motivos na sociedade, enfim. Não vou nem entrar nesse assunto porque não é o foco da conversa. Mas isso gera essa demanda de animal, porque não se tem gente, então pelo menos um animal eu tenho. Então que bom que tem um animal, mas isso não substitui a necessidade de buscar ajuda. Se a pessoa percebe que está tendo esses sintomas, de ansiedade, que é aquela sensação de que eu não consigo, eu não sou interessante, eu não vou dar conta, tem alguma coisa ruim que vai acontecer, se eu sair de casa vai acontecer alguma coisa ruim comigo, tenho medo de... Enfim, tem uma série de hipóteses horríveis que vem na cabeça da pessoa. E aí ela fica em casa, ela acaba reduzindo o meio em que ela está. Ou então, às vezes, até vai, mas fica numa festa lotada de gente, mas se sente desconectado. Então, vem daí. Essa série de problemas emocionais sim, que a gente vem enfrentando. Sim. Gente, gostaria de coração de agradecer a presença de vocês, que enriqueceram o nosso debate e trouxeram informações relevantes para que a gente aprenda a cuidar melhor dos nossos animais. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Foi uma satisfação, adoro falar sobre esse assunto e obrigado por ter me convidado. O último verso costura a trajetória de um escritor já idoso, dócil e de grande talento em meio aos conflitos das relações familiares e sua vontade férrea de não deixar a poesia de lado. Trata-se de Edmundo Mesquita, que nunca foi um homem prático desde jovem, sempre gostou de escrever poeticamente. Aos 85 anos de idade, com a ajuda de sua esposa Soraya, conseguiu conquistar o conforto necessário para se dedicar à literatura, até que o inesperado estoura, de repente, a bolha de sabão em que vive. O último verso é o primeiro romance escrito por Stephanie Medeiros, jornalista, nascida em Cuiabá e ganhadora dos prêmios Mato Grosso de Literatura e Poetise. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.